Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 23. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Continuando o nosso estudo sobre o nascimento do Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. E como pode o Deus, Criador de todas as coisas, ter nascido de mulher? A concepção virginal é o nosso assunto hoje, conforme o texto que lemos de Mateus capítulo 1, a partir do versículo 21 até o versículo 23, nós lemos as palavras que o anjo falou a José, o esposo de Maria. Nós vimos que a genealogia divina de Jesus é constatada pelo anjo quando ele diz que o pai da criança que Maria estava gerando era o próprio Deus, o Espírito Santo. E José teve uma atitude de um homem justo e ele fez aquilo que Deus orientou, ordenou, através do anjo, com suas palavras consoladoras e fortalecedoras. José obedeceu e fez tudo conforme Deus queria e recebeu Maria por mulher. Mas José e Maria não tiveram nenhum relacionamento sexual, nenhum contato sexual até o nascimento de Jesus. É importante a pureza sexual fora do casamento, sempre foi valorizada por Deus a pureza sexual, a virgindade, tanto do homem como da mulher, que são solteiros, que não são casados. E no caso de Maria, era de suma importância, pois era a garantia da divindade da criança que nasceria. Se Jesus tivesse sido concebido por algum homem, ele não poderia ser o Salvador. A criança foi gerada pelo Espírito Santo de Deus, então a criança era divina. Por isso a concepção virginal. Maria não poderia ter tido contato com nenhum homem sexualmente, porque se ela gerasse um filho com um homem, com um ser humano pecador, então o ser que nasceria não seria Deus, não seria divino. E é claro que a concepção de Jesus pelo Espírito Santo é algo misterioso, é um grande mistério. Nós não conseguimos e não temos palavras para explicar esse acontecimento, esse evento. Não conseguimos explicar como o Espírito Santo veio e Maria ficou grávida. Assim como não podemos explicar como Deus criou
o mundo do nada. E podemos ver aí um paralelo importante entre a concepção de Jesus pelo Espírito Santo e a criação do mundo, onde o Espírito Santo nos diz aqui, o livro de Gênesis, ele diz assim, no versículo 2 do capítulo 1, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha que coisa mais linda e profunda, olha o paralelo aí. Da mesma forma, a sombra do Espírito envolveria Maria e geraria, podemos dizer do nada, geraria no ventre da Virgem a vida do próprio Filho de Deus. Nas palavras de Sproul, ele diz assim, como o Espírito Santo cobriu o abismo e gerou um universo criado, assim o mesmo Espírito pairou sobre uma virgem camponesa para gerar o Filho de Deus. Apesar do mundo não acreditar, não crer no nascimento virginal de Jesus, ele é amplamente confirmado pela Escritura, pela Palavra de Deus. A própria vida de Jesus aponta para ele. Certa vez, uma historinha de um incrédulo que perguntou assim a um cristão, na tentativa de fazer esse cristão duvidar do nascimento virginal de Jesus, ele falou para o cristão, se eu dissesse que aquele menino ali nasceu de uma virgem, você acreditaria? O cristão respondeu, sim, se ele tivesse uma vida igual a Jesus. A maior prova do nascimento virginal de Jesus é sua vida. Absolutamente perfeita, sem pecado. Ao contrário do que se pensa, a ideia de um nascimento virginal não era algo assim tão inimaginável. Lá em Isaías, o profeta, ele escreveu sobre o nascimento de um menino através de uma virgem. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Foram as palavras que o anjo disse a José no versículo 22 de Mateus 1. A virgem conceberá e dará à luz a um menino, a um filho, e lhe chamará Emanuel. Coisa mais linda, profunda, maravilhosa, inescrutável. Nós não podemos explicar em palavras esse nascimento, essa concepção virginal, mas cremos pela fé. Lá no livro de Gênesis,
no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, Deus diz ao casal, Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram a Deus. E Deus, então, em meio àquelas consequências tristes que eles receberiam, Deus dá uma notícia de maneira enfática, certa. Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, falando da serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, a descendência da serpente seria contra o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava prometendo que da mulher viria o descendente. Não era qualquer descendente, era o descendente que viria da mulher. Lendo esse texto, esse versículo, aparentemente nós vemos aí que o homem não estava nos planos de Deus para gerar o descendente, apenas a mulher. O homem seria deixado de lado. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus envolveu Maria, como o anjo havia dito a ela, o Espírito do Senhor te envolverá. Assim como ele envolveu-se na criação do mundo, agora ele envolveu Maria e Maria ficou grávida. E a criança, o filho, seria chamado Emanuel, Deus conosco. Essa é uma palavra fiel e verdadeira. A palavra de Deus não mente. E pela fé devemos crer. Pela fé devemos confiar nossa vida a Jesus, que é o único, sem pecado. Não se achou pecado nele, nada de errado, nada de mal, nem um pensamento, nem uma palavra e nem uma atitude, embora ele tenha sido tentado como qualquer ser humano, mas ele não pecou. Por isso, ele é divino. Ele é Salvador, único e perfeito. Não há outro igual a ele.